creio nisso, em nome do Senhor Jesus. Vai ser o maior encontro do ano, vai ser o maior encontro, talvez, de toda a história do Projeto Betel, para celebrar os 20 anos de Projeto Betel. Amém? Nós estamos numa meta da Vinha com os pastores e já temos quase 3.500 pessoas estimadas em encontros no mês de novembro no Rio de Janeiro. Já estamos chegando às 3.500 pessoas em todas as igrejas da Vinha e nós vamos ter também o maior encontro de todos os tempos. Eu creio muito nisso. O tempo urge, como diz o pastor Isaías, e já são 11h20 e eu pretendo deixar você embora meio-dia, se Deus quiser. Mas não é uma promessa. Fecha a porta, para ninguém sair correndo. Repete comigo: Jesus, o restituidor. Eu estou falando de uma sequência a respeito de restituição, porque esse é o tema do ano, é o ano da restituição. E isso é muito importante nós entendermos, porque o povo perece, já disse isso semanas passadas, perece por falta de conhecimento. E o conhecimento da palavra traz revelação. Para eu poder ganhar tempo, eu vou usar a própria palavra do pastor Isaías aqui, que vocês já ouviram. Por que aquela viúva de Sarepta fez o bolo e o azeite e entregou primeiro para o profeta? Porque ela recebeu uma palavra. Ela primeiro recebeu uma palavra de Deus e depois ela recebeu a palavra do profeta. Diga: primeiro, palavra de Deus. Segundo, palavra do profeta. Ela ofereceu o quê? Um pouquinho de farinha e um punhadinho não dá, porque azeite é líquido, né? Um pouquinho de azeite e um punhadinho de farinha. E qual foi a promessa sobre a vida dela? Enquanto durar a seca, não faltará farinha nem azeite. Ou seja, entrega, porque você vai ser restituída. Você consegue entender isso na palavra? Nós estamos falando da lei. Olha um processo de restituição, quanto mais agora. Tem um bicho aqui em cima da minha cabeça. Quanto mais no tempo da graça, que nós estamos debaixo de uma aliança superior. Então diga assim, como está no capítulo 5 de Romanos, capítulo 5, né, da graça, diga: muito mais para nós que vivemos nesse tempo. Tem alguma coisa andando aqui. E não é o Espírito Santo, embora ele andasse, se movesse pela face das águas, mas aqui não é a face das águas. Então nós vamos ter um tempo de restituição, diga: 20 anos em 3 meses. Qual é a situação disso? Uma palavra de Deus e uma palavra do profeta, e por isso nós precisamos estimar a palavra, valorizar a promessa e fazer com que essa promessa se cumpra na nossa vida. Isso, como fazemos isso? Deixando para ver se vai acontecer? Não, tomando posse dessa verdade. Falei nas semanas passadas, 2 Coríntios 1:20 diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, é pronunciado por nós. Diga para quem está ao seu lado: irmão, tome posse, diga amém. Para a glória de Deus. Mas esse amém não basta ser um amém retórico no culto, precisa ser um amém todo dia, quando a situação está difícil, quando parece que não vai se cumprir, quando você precisa abrir mão do pouquinho de farinha e do azeite para entregar para o profeta. É ali que você tem que dizer: eu creio, o Senhor vai cumprir a sua palavra, Ele é fiel. Por isso Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz assim: sem duvidar. Olha para quem está ao seu lado e diga: não duvide. Mas se tiver que duvidar de alguma coisa, duvide de si mesmo. Nunca duvide da palavra. Então, sem duvidar, repete. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. É preciso confessar, é preciso declarar, é preciso dizer e dizer para os céus, diante dos anjos, diante dos homens, diante dos deuses. Nós precisamos declarar que esse é o tempo do cumprimento da nossa promessa, em nome do Senhor Jesus. Então a confissão da esperança precisa ser inabalável. Não permita que coisas ou circunstâncias te abalem. Mas se diz que a palavra precisa ser inabalável, é porque certamente alguma coisa vem para te abalar. Alguma situação vem para mover você. Alguma situação vem para mexer com as suas emoções. Mas é nesse momento que você vai permanecer firme, inabalável, confessando a promessa. Por quê? Porquanto quem fez a promessa é fiel.
Então é por isso, querido, que nós precisamos buscar em fé e nos posicionar para receber essa promessa. Isaías 42, 22 diz assim: mas esse é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas, escondidos nas casas dos cárceres, são postos por presas, e ninguém há que os livre por despojo. Ninguém diga, restitui. Então esse precisa ser o nosso clamor: restitui, Senhor. E não é você que restitui a Deus, mas é o Deus que restitui a você através do Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus, repete comigo, Jesus é o grande restituidor. E hoje eu vou mostrar para vocês mais um pouco a esse respeito. Então vamos juntos buscar essa restituição em Cristo. E antes que você entre em crise, vire para o lado e diga assim: isso não tem a ver com a sua conduta, tem a ver com a sua fé. Portanto, entre o momento em que você está vivendo e o tempo da restituição que você vai viver, diz eu vou. Meu conselho é pule, diga pular. Pular não é dar o pulinho, é pule. Passa por cima, desvie do tempo da culpa. Não fique pensando nos seus erros, nem na sua culpa nesse momento. Apenas pule o processo da culpa e vá direto para o processo da promessa e da restituição. Diga restituição. Salmo 69, versículo 4, vamos partir daqui, diz assim: os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo, muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver, diga restituir, o que não roubei. Isso é um salmo messiânico. E essa palavra é uma palavra declarada pelo próprio Senhor Jesus. Aqueles que me odeiam sem razão, aqueles que me perseguem sem motivo, eles são mais numerosos que os fios de cabelo da minha cabeça. Me prejudicam, procuram me atrapalhar, procuram destruir, e agora eu sou forçado a devolver, ou seja, restituir aquilo que não roubei. Jesus está dizendo: eu sou o restituidor, eu tenho a obrigação e a responsabilidade de restituir aquilo que foi roubado. Eu estou aqui para restaurar aquilo que você perdeu, eu estou aqui para dar de volta aquilo que Adão perdeu, aquilo que Adão foi roubado, aquilo que Adão jogou fora. Ele era apenas uma criatura, mas agora eu estou aqui para restaurar, não apenas restaurar uma vida comum, mas restaurar agora uma vida com Deus. Jesus é o restituidor, e a nossa vida hoje é muito melhor, diga muito melhor, do que a vida de Adão. Alguém fica achando assim: quando chegar no céu eu vou procurar Adão. Se você vivesse a vida de Adão, você teria muitos benefícios, mas também teria algumas ausências na sua vida. Por exemplo, você nunca seria um filho de Deus, seria sempre uma criatura dele, criado por ele, que vivia no jardim, que tinha uma comunhão de conhecimento, de amizade, de presença, mas não teria a realidade da vida de Deus na sua vida. Agora você é filho. Por isso Romanos capítulo 8, versículo 17 diz assim: se somos filhos, então somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque com Adão você não seria co-herdeiro com ele, mas com Cristo, diga eu sou herdeiro de Deus. Então, se de fato nós participamos dos seus sofrimentos, por quê? Porque também para que possamos participar da sua glória. Então, vire para quem está ao seu lado e diga assim: tem uma glória prometida para você. E isso é uma glória. Você só saiu ganhando. Você só saiu ganhando. Semana passada nós vimos o processo da restituição: 5 bois por um boi, 4 ovelhas por uma ovelha. Qualquer outra situação, e tem que restituir o que foi roubado, o que foi perdido, e acrescentar 20%, um quinto. Deus sempre dá sobrando para aqueles que foram roubados, inclusive aqueles que contribuíram para o roubo, que perderam, que foram desleixados, assim como foi Adão, assim como foi Esaú e tantos outros nas escolhas que fizeram. Por exemplo, o próprio Jesus, se for possível, eu vou falar mais sobre esse texto. Pedro pergunta para ele, quando ele fala do camelo no fundo de uma agulha, que os ricos não entrarão no reino dos céus. Então Pedro diz assim: quem pode se salvar? E Jesus diz: o impossível para os homens é possível para Deus. E nós que deixamos tudo e te seguimos, em verdade eu te digo,
que vocês vão receber 100 vezes mais nessa terra com tribulações, e no mundo por vir a vida eterna. Então tudo aquilo que você perdeu, todo negue-se a si mesmo, você vai receber em forma de restituição. Mas essa restituição, ela não é automática. É importante que você entenda, como diz o livro de Isaías aqui, que nós lemos, 42, é preciso que clame e que grite, restitui. Senhor, restitui aquilo que me perdi. Senhor, restitui aquilo que eu fui roubado. Senhor, restitui o meu tempo, restitui a minha vida, restitui a minha alegria, restitui a minha saúde, restitui a minha finança, restitui o meu ministério. É preciso que haja esse grito, esse clamor de restituição. Mas essa restituição, ela não se limita apenas a nós. Sabe, Deus não é o banco que está restituindo tudo aquilo que foi roubado da humanidade, porque ele teve culpa ou alguma coisa assim, mas o próprio Deus, repete isso comigo, é importante, o próprio Deus também foi restituído. Sem dúvida, Deus nunca sai perdendo. Muitos acham que Deus perdeu para o pecado. Está perdendo para o pecado, a maldade está se multiplicando, e Adão é o grande responsável por todas essas coisas, mas isso não é verdade. Sabe, Deus naquela época, como eu já disse para vocês, tinha criaturas que foram criadas, mas agora ele ganhou uma família, diga família, de muitos filhos iguais a Jesus. Irmão, vira para quem está do seu lado, diga assim, eu olho para você e vejo Jesus. É exatamente isso. Embora você não acredite muito naquilo que você está dizendo, mas essa é a verdade, pois assim como nós somos como Jesus nós somos também nessa terra. Nós somos a imagem de Jesus, nós somos iguais a Ele e estamos aperfeiçoados para um dia sermos idênticos a Jesus. Se fosse em Adão, Deus não teria isso, mas em Cristo nós temos uma nova geração, nós temos uma restauração completa, nós temos um povo, diga assim, nós somos um povo recriado para a glória de Deus. Então, se Adão não tivesse pecado, alguém diria, eu estaria muito bem. Não, não estaria. Hoje você está muito melhor do que na época, se você vivesse sem o pecado de Adão. Porque hoje você tem a intimidade com o Senhor, Ele é o seu Pai, e Ele também lhe considera como seu filho. Diz amém? E diferentemente daquela época, no jardim eles conviviam ali, mas tinha proibições. Qual era a grande proibição do jardim? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas agora qual é a proibição que você tem? Na casa do Pai não há proibições. Repete comigo, na casa do Pai não há proibições. Na casa do Pai não tem serpente. Não dependemos da nossa obediência, dependemos da obediência de Cristo. Na casa do Pai você não tem como se perder. Na casa do Pai você não tem como se desviar. Na casa do Pai, se você é filho, co-herdeiro com Deus, você nunca vai se desviar do caminho certo. Você pode até dar uma capengada, mas o filho sempre volta para casa. Repete comigo isso, o filho sempre volta para casa. Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são... Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que vos escravize. Vire para quem está ao seu lado, diga você, não é um escravo. Isso, não precisa temer, não tem que se submeter novamente ao medo, mas vocês receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, diga, Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Então Deus recebeu uma colheita muito farta. Deus recebeu uma colheita de pessoas, de filhos, de família, gente que um dia vai viver com Ele no céu e vai povoar a casa dele, sabe? O trono de Deus vai ser cercado de gente, de filhos e filhas, uma família enorme, é disso que Ele está falando, e essa é a alegria do Senhor. Então nós recebemos também, juntamente com Deus, essa possibilidade, sabe? Algo diferente.
Um louvor que não é mais um louvor forçado, mas é um louvor de restaurados, de redimidos, diante de uma canção que não é mais a canção da criatura exaltando a criação ou o Criador, mas agora é uma canção do Filho exaltando o Pai, a redenção, uma nova canção, um cântico novo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz assim: e eles cantavam um cântico novo. E qual é esse cântico? Diz assim: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste, diga compraste, para Deus, compraste para Deus, homens. Que homens são esses? Diga, de toda a tribo, toda a língua, todo o povo e toda a nação. E o versículo 10 diz assim: esse sou eu. Tu constituíste, diga assim, reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles, vira para quem está ao seu lado, diga assim: você e eu. Bate na mão deles assim: nós reinaremos sobre a terra. Deus não tinha isso, mas Jesus comprou para ele. Sabe o que eu estou dizendo? Jesus, na cruz, ele restituiu a Deus. Deus perdeu Adão. E nem perdeu, porque Adão está no céu, né? Mas vamos lá, que Deus perdeu Adão, mas ganhou Cristo. Deus perdeu a criação, mas ganhou a redenção. Porque agora não somos espíritos caídos, agora somos espíritos restaurados, exatamente iguais ao Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Deus saiu ganhando. E por quê? Porque Jesus pagou o preço. O texto de Apocalipse, aliás, a minha turma de panorama bíblico, se aguentar até lá, está chegando Apocalipse. Eu já estou estudando Apocalipse. Já estou estudando Apocalipse para essas aulas que estão chegando. Então eles cantavam, sabe, ali os anciãos, os 24 anciãos, os seres viventes, os anjos cantavam. Por quê? Porque João tinha ficado triste, porque ninguém podia abrir o livro, mas o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, ele é digno de abrir os seus selos, abrir o livro, porque ele comprou com o seu sangue. Sabe, Jesus abriu o livro e restaurou a criação perdida em filhos e filhas amados do Pai. Diga assim: eu sou um filho de Deus, amado do Pai. Lucas capítulo 15, esse texto você conhece bem. Me perdoa, eu estou assim andando num ritmo um pouquinho mais acelerado, porque é conteúdo eu quero tentar entregar. Mas Lucas capítulo 15, versículos 22 a 24, diz assim: mas o Pai disse aos seus servos. Esse texto fala de que? Parábola? Parábola do filho pródigo. Então isso exemplifica exatamente o que acontece. Mas o pai, quando o filho o recebe de volta, ele diz aos seus servos: depressa, diga depressa, tragam melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa. Repete comigo: vamos fazer uma festa e comemorar. Diga comemorar. Nós vamos comemorar domingo de manhã, a grande comemoração dos 20 anos com bastante comida. Diga, comida. Crente gosta muito de comer. Está falando amém baixinho aí, mas na hora... Então tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava... e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Não ia falar sobre isso até por conta do tempo, mas vou abrir um parênteses aqui. O filho pródigo, quando volta para a casa do pai, ele recebe uma festa. Festa. Essa é a restituição que ele recebeu, por causa de todas as bobagens que ele fez. Ele foi recebido novamente como filho, e não como servo. E qual foi a restituição do pai, que representa Deus? Pergunta para quem está do seu lado: e aí, qual foi a restituição do pai? O filho. O pai é restituído cada vez que um filho volta para casa. Então a maior restituição que nós podemos dar para o Pai é trazer os nossos amigos para que eles virem nossos irmãos. Trazer as pessoas para que eles façam parte de uma grande família.
É disso que eu estou falando. E é por isso que o pai faz festa, porque um filho que estava morto reviveu. Sabe, às vezes a gente fica muito preocupado em ficar curando pessoas, reparando pessoas. É igual carro velho. Troca outra peça, faz não sei o quê, bateu o motor, vamos abrir o motor, faz o cabeçote, vê as válvulas, vê a caixa do motor. Como é que chama a caixa do motor? Esqueci, faz tempo que eu não tenho carro velho. Então assim, conserta aqui, conserta ali, conserta lá. Deus não veio consertar esse carro velho que está dentro de você, Ele veio fazer um novo. Você já tem esse novo, o seu motor é possante, você tem um espírito novo. E o que nós temos que fazer com as pessoas lá fora? Não é tentar consertar elas, não é tentar pegar um traficante e fazer um traficante melhor, não é tentar pegar uma prostituta e fazer dela uma prostituta melhor, não é tentar pegar um filho rebelde e fazer dele um filho rebelde melhor, não é pegar um marido o marido relapso e tentar fazer dele um marido relapso melhor, não é pegar uma esposa negligente e tentar fazer dela uma esposa negligente melhor, não, é aquela velha esposa, aquele velho homem, aquele velho jovem, aquele velho qualquer coisa, morreu. Ele vai receber algo novo de Deus. E aí tem o quê? Festa. Diz festa. 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 Porque a restituição de Deus está completa na vida daquela pessoa. Diz amém, irmão? Não acredito que o céu vai ter menos gente do que o inferno. Deus não vai perder. Nós vamos ser uma grande multidão. O Apocalipse fala de homens e mulheres de branco, cantando e louvando ao Senhor, uma grande multidão de todos os tempos. E digo mais, a nossa geração, ela será a geração da maior colheita de toda a história da humanidade. A geração em que nós vivemos será a geração da maior colheita da história da humanidade. Sabe como é que o diabo faz para impedir isso? Perseguição? Não, a perseguição sempre é de dentro para fora. É questionando a igreja de dentro para fora, trazendo divisão, fazendo facção. É assim que ele procura minimizar o crescimento, mas ele não vai vencer. Diz amém. Vamos continuar aqui, porque isso é tema para outro dia. Então Deus foi restituído, mas o próprio Cristo, ele se restituiu. Diga, Cristo restituiu a si mesmo. Se Adão não tivesse caído, Jesus seria tão somente um colaborador na criação. Ele seria o Criador, né? E é o Criador, nunca deixou de ser, porque tudo que foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele era o Verbo, né? O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo, a palavra, é que foi o Criador, o que startou a criação de todas as coisas. Mas, agora Jesus, além de ser o Criador, ele também é o Redentor. Diga, Redentor. Ou seja, ele criou e agora ele redimiu a criação. Ele criou, perdeu, mas agora ele comprou de volta com seu sangue. Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, quem foi esse um só? Adão. Muito mais, diga muito mais. Aqueles que receberam de Deus a imensa, diga imensa. Vira para quem está ao seu lado, diga assim, imensa. Sabe qual a diferença de pouquinho para imenso? Pequenininho para imenso? Quase nada para imenso? Pois é. Então, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, diga assim, reinarão em vida por meio de um único homem. Jesus. Quem é esse? Ele agora tem a coroa de Redentor. Agora ele é o Salvador e não apenas o Criador. Então, ele seria o Rei dos Reis, mas agora ele é muito mais, porque agora ele, além de Rei dos Reis, ele também é o Redentor de todas as coisas. Vamos a Apocalipse, no capítulo 5, novamente, diz assim, a partir do versículo 3, mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Esse era o plano de Satanás, ninguém poderia abrir o livro e desatar os selos. Mas Deus tinha outros planos. O versículo 4 diz assim, João diz, eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém, diga ninguém, que fosse digno de abrir o livro ou sequer de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, diga não chore.
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Diga, parecia ter estado morto, mas agora ele está de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E ele tinha 7 chifres. Diga, 7 chifres. Ou seja, diga assim, todo o poder. Ele tinha 7 olhos. Diga, 7 olhos. Nada está escondido aos seus olhos. Ele tem a perfeição em enxergar todas as coisas. E que são os 7 espíritos. Diga, 7 espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Ou seja, a totalidade do Espírito, a totalidade do conhecimento e a totalidade do poder agora pertencem a Jesus. Ele foi restituído. Então o versículo 7 diz assim: ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono? Deus Pai. E agora Jesus pôde se aproximar dele, esticar a mão e receber o livro e desatar os 7 selos, que desatarão o final da história da humanidade. E você vai fazer parte disso. Entenda, o que eu quero dizer para você é que Jesus, ele foi restituído também. Agora ele tem todo o poder. Todo o poder. A máxima atuação do Espírito Santo sempre esteve sobre ele. E agora ele tem todo o poder. Jesus tem todo o poder de ver todas as coisas, tem a plenitude do Espírito Santo. E na cruz ele foi restituído. E lá conquistou algo que ele não tinha. Diga assim, a sua noiva. Isso é uma grande... Apocalipse, irmãos que vão estar comigo na turma e todos os demais, Apocalipse é uma grande história de amor, que tem uns percalços, umas dificuldades, uns problemas, no final termina em casamento. No final, essa história vai terminar no casamento de Jesus com a sua noiva. E passarão a ser um só, e viverão juntos, eternamente no céu. Diz amém. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos sendo preparados. Lembra de Esther? Esther, quando ia se apresentar ao rei Assuero, ela tomou banho de óleo perfumado, e cuidou da pele, e fez esfoliação, e pintou as unhas, fez a sobrancelha, sei lá o que mais que as mulheres fazem, ficou muito cheirosa, muito perfeita, e quando ela chegou na frente do rei, o rei não teve outra alternativa a não ser levantar o cetro para ela e dizer, vem. Nós estamos sendo preparados, porque um dia Jesus vai levantar o cetro e vai dizer, vem. Esse dia está chegando, pode ser hoje, que ele vai vir lá sobre as nuvens, a trombeta vai tocar e ele vai dizer, noiva, vem, chega, vem. Por isso, Efésios capítulo 5, Paulo fala do casamento, mas usa a figura do casamento para falar do relacionamento de Jesus e a igreja. Diz assim, marido, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a quem? Apresentá-la a quem? Jesus está preparando a igreja para quem? Para ele mesmo. Apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É a igreja que ele formou, quando a lança atravessou o seu lado e saiu sangue e água. Por isso o sangue cobriu a multidão de pecados, e nós estamos sendo lavados pela purificação da palavra, que é a água, é a palavra de Deus. E ele está preparando uma igreja, para quem? Para ele mesmo, para ele desposar essa igreja. Se Deus ganhou uma família de muitos filhos, Jesus ganhou uma noiva, e agora ele é o Rei dos Reis, mas ele também é o Redentor, e será o esposo dessa igreja. Há restituição para todos, até para Deus e até para Jesus. Apocalipse 19, bastante Apocalipse hoje, em 19, versículos de 7 a 9, diz assim, regozijemo-nos, vamos nos alegrar e lhe dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Está chegando a hora. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E o anjo me disse, escreva, repete comigo, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas
Vamos lá, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Eu vou estar lá. Enquanto não chego lá, estou sendo restituído aqui. Por que eu estou dizendo isso tudo, irmão? Porque o próprio Deus foi restituído e Ele é bondoso em nos restituir também. Nós somos seus filhos e suas filhas. O próprio Cristo foi restituído e Ele é bondoso em dividir. Nós somos co-herdeiros, ou seja, Jesus dividiu a herança que seria unicamente dele com todos nós. Nós somos co-herdeiros. Você não tinha nada, agora você tem tudo. Por que não desfruto de tudo? Isso é uma outra história para outro dia. Mas o filho, enquanto não é adulto, embora seja dono de toda a herança, ele não consegue desfrutar de nada. Então nós precisamos chegar à maturidade. E é isso que nós estamos sendo preparados, para atingir a estatura de varão perfeito. Porque na maturidade nós vamos herdar todas as coisas. Diz amém. Amém. Eu sempre tive carro, mas o Tiago nunca dirigiu o meu carro enquanto não tirou carteira. O dia que o Daniel resolveu fazer isso, quem conhece a história sabe que não deu muito certo. Porque embora sejam herdeiros de todas as coisas, só podem usufruir ou desfrutar da herança que tem direito quando ficam adultos. Você é um herdeiro. E você vai herdar junto com Cristo. E ninguém, diga ninguém, ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode tirar isso de você. Isso é uma dádiva, é de Deus, é herdeiro. O que o herdeiro faz para ser herdeiro? Nasce. Você nasceu de novo. Você é filho de Deus. Co-herdeiro com Cristo. Você pode estar até um filho pródigo, enfiando a cara junto com a lavagem de porco em algum lugar. Talvez você já tenha estado nesse lugar. Mas não tem jeito. É como aquela peça que tem na abertura do encontro. Jesus está sempre te puxando de volta. E quem é filho, sempre vai voltar. Às vezes tem um irmão que não fica muito satisfeito quando o filho volta, né? Fica com ciúme, fica com inveja, mas isso é coisa de irmão. O pai resolve. E vai dizer para o irmão reclamão: vai para a festa. Vai para a festa. Seu filho estava morto, meu filho estava morto, seu irmão, vai para a festa. Vai. E fica quietinho. Jesus foi restituído, Deus foi restituído, nós somos restituídos também. Esse ano é o ano da restituição, irmão. Grite por isso, clame por isso. Para terminar, 6 minutinhos. O Espírito Santo também foi restituído. Até o Espírito Santo foi restituído. Eu estava pensando, orando ontem, e assim a primeira menção que nós temos sobre o Espírito, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 12, que diz assim: o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo, ele se movia sobre a face das águas de uma terra caída, de uma terra destruída. Um pouco mais de tempo, depois que Deus restaurou todas as coisas pelo poder da sua palavra, através de Jesus, o Espírito Santo aparece de novo em Gênesis capítulo 5, versículo 24, quando diz assim: Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então, Deus, na pessoa do Espírito Santo, agora ele andava com os homens. Primeiro ele pairava, ele se movia na face do abismo, depois ele começou a andar acompanhando os homens. Foi assim com Enoque, foi assim com Matusalém, foi assim com Noé, e depois de Noé foi assim com os filhos de Noé, e foi assim com Abraão, Isaac, Jacó, etc. Ele andava junto com eles, esse era o Espírito Santo. Depois da época de Moisés, Deus mandou construir um tabernáculo, e agora o Espírito Santo, ele ficava onde? Lá dentro do tabernáculo, depois da tenda reconstruída de Davi, e depois dentro de um templo construído por Salomão. Mas a alegria do Espírito Santo nunca foi habitar em nem tabernáculo, nem em templo, nem andar do lado de ninguém. Mas o prédio que o Espírito Santo está construindo e já está habitando dentro dele, chama-se prédio construído com pedras vivas. Sabe, o Espírito Santo, ele quer conviver com vida, ele quer trazer vida e quer viver dentro de uma vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 16, diz assim: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei,
para que o restante dos homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Existe um edifício sendo construído, e diga assim: eu sou pedra viva. O que significa isso? Significa que o Espírito Santo agora ele não se move sobre, agora ele não anda ao seu lado, ele não está dentro de um prédio, por melhor que seja esse prédio, agora ele habita dentro de você, diga: dentro de mim. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 17 a 20 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor, repete comigo, vou ler junto comigo, é um Espírito com Ele. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Diga: meu corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em mim, ele habita em mim, ele habita em vocês, ele foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram, diga, comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O Espírito Santo agora ele não está vagando, ele habita dentro de você, diga: dentro de mim. Não é um prédio frio, morto, que alguém aparece lá de vez em quando, agora ele habita dentro de você. Imagine a expectativa dele, você levanta de manhã e levanta de mau humor, enjoado, chateado por qualquer coisa, por alguma coisa, mas o Espírito Santo está dentro de você, gerando vida na expectativa de que esse mau humor vai passar e você vai começar a glorificar Deus com a sua vida, com as suas atitudes. Ele está vivendo a expectativa de transformação, ele está se movendo numa expectativa de transformação constante no seu coração, para que você também possa viver a vida dele, por isso ele mora dentro de você, para que você tenha a mente de Cristo, para que os seus olhos sejam como os olhos de Jesus, para que vida seja derramada sobre você. Atos, essa é a última palavra de Jesus aqui na terra antes de ir para o céu. Atos 1:8 diz assim: mas receberão o poder, quando? Diga: o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A última coisa que Jesus disse, depois foi levado para o céu, diz assim: fica aqui em Jerusalém, porque vocês receberão o poder. O Espírito que se movia, o Espírito que acompanhava, agora ele vai habitar dentro de cada um de vocês. Ontem eu recebi uma palavra de Deus e olha, foi de fato uma coisa muito tremenda. E eu estava meditando nesse assunto, isso é um testemunho meu. E eu disse para o Espírito Santo assim, eu nem disse, eu só pensei, mas ele mora aqui dentro, então não tem pensamento que ele não saiba. Eu pensei assim, o Senhor gosta mesmo de habitar dentro de nós? Nós não somos grande coisa. Eu nem falo isso, eu nunca digo isso em voz alta, né? Mas eu pensei, nós não somos grande coisa, o Senhor gosta mesmo de habitar dentro de nós? E ele respondeu para mim assim na hora, meu Deus, quase me jogou no chão. E disse assim, nunca diga isso. Em outras palavras, ele falou assim, shh. Nunca diga isso. Você foi comprado de volta. Você é minha melhor habitação. E eu, disse ele para mim ontem, sou a sua restituição. Eu estou aqui, eu sou a garantia, eu sou o penhor, eu sou o que garanto que você vai ser restituído de todas as coisas. Você foi comprado de volta, sua velha natureza não existe mais. Eu estou aqui, você. Eu quero dizer isso para você nessa manhã, diga assim, eu sou a melhor habitação do Espírito Santo. Fica de pé comigo em nome de Jesus.